é sobre o LCM. O LCM é uma ferramenta do Idrizi, certo? Conforme a gente já comentou com vocês. Só um minutinho, que eu estou com problema. Agora pronto. Então, e o LCM serve para quê? Ele serve para prever e modelar mudanças. Ele consegue quantificar e mapear as classes de uso do solo, que apresentam perdas e ganhos em relação a duas imagens, certo? Então, no LCM, como funciona? Numa primeira etapa, a gente faz uma previsão de mudança e a sua modelagem, tá? O LCM usa a cadeia de Markov, né? Que é um processo estocástico caracterizado por seu estado futuro, depender apenas do seu estado atual. Então, como que funciona isso? A gente faz né, como a gente vai ver aí ao longo do exercício que a gente vai resolver, a gente trabalha com uma imagem passada, uma imagem atual, para a gente conseguir gerar uma previsão futura. E aí, ao longo para, né, calibrar essa previsão, a gente consegue inserir algumas informações que vão importar, que vão ajudar nessa concretização dessa previsão futura, certo? Então, eu vou resolver com vocês o exercício 2 da lista, mas, gente, é muito interessante se vocês puderem também resolver, e aí se vocês depois, um dia, quiserem resolver, porque a gente acredita que o LCM seja uma ferramenta bastante importante para vocês usarem nos trabalhos de vocês, certo? Então, se vocês depois, né, quando a gente terminar essas aulas síncronas, seria muito interessante vocês resolverem também um exercício que tem no tutorial do Idrizi, que ele é muito bacana, ele é um exercício bem completo, ele ensina a gerar mapas que a gente vai apresentar para vocês aqui já gerados, e são informações importantes nesse processo de modelagem dessas mudanças. Tudo bem? Então, para começar o exercício também, né? Vou apresentar para vocês duas imagens. Uma imagem de uso do solo. Esse exercício a gente está trabalhando com apenas 3 classes de uso, tá? Porque é um exercício, então a gente procurou simplificar as informações. Mas as classes de uso dependem de vocês. Vocês é quem vão definir do objetivo do trabalho de vocês, né? Vocês é quem vão definir essas classes de uso, tá? Então, o que acontece? Para o LCM dar certo, um primeiro passo para o LCM dar certo, eu acredito que a Lúcia já tenha falado para vocês que no Idrizi, a gente precisa ter muito cuidado, porque como a gente trabalha geralmente com imagens, as nossas análises são todas em imagens, a gente precisa ter cuidado que o número de linhas e colunas de todas as nossas imagens sejam os mesmos. Senão, lá no próprio MCE, a gente vai ter problema. Aqui no LCM, além desses detalhes, a gente tem mais um detalhe. As classes das imagens de uso do solo que vocês forem trabalhar, elas têm que ser as mesmas e tem que ter o mesmo nome na legenda, tá? Então, olha só, nós estamos aqui com o mapa de uso do solo de 85 e vou abrir aqui o mapa de uso do solo de 2002. E o que a gente vai fazer nessa primeira parte do exercício? A gente vai avaliar, né? Então, como vocês podem ver, a imagem de 85, os pontinhos brancos que são no forest, eles são pequenos. E os pontinhos, na imagem 02, a gente vê que esses pontinhos brancos estão muito maiores, ok? Gente, eu acho muito estranho esse troço de videoaula, então vocês podem interromper a qualquer momento,
por favor, tá? Eu não estou trabalhando com fantasmas, por favor. Lê o exercício? Lê o enunciado? É bom, né? Então tá. Então, olha só, vou começar lendo o enunciado do exercício, tá? E aí a gente vai resolvendo ele. Então, é o seguinte: de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o desmatamento dentro dos limites da Amazônia Legal teve um aumento expressivo nos últimos anos, sendo o estado do Pará um dos principais responsáveis por este aumento. A partir de estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, em 2018, cerca de 47% da área de floresta devastada no Brasil se encontra no Pará. Em dezembro de 2018, foi registrada uma área total de 227 quilômetros quadrados de floresta devastada neste estado. Os satélites usados pelo Amazon apontaram que a área degradada era de 373 quilômetros quadrados, sendo 48% delas dentro do território paraense. Nesse contexto, o governo do estado do Pará, buscando formas de minimizar o alto nível de desmatamento dentro de seu território, traçou planos para mitigação de ações que possuem impacto direto na floresta, como queimadas, comércio madeireiro, inserção de áreas agricultáveis, desenvolvimento de pecuária, dentre outros. O plano traçado tem como objetivo a diminuição dos níveis de desmatamento até o ano de 2045. Assim, foi recomendada a produção de mapas de previsão para verificação das condições da área no ano em questão, caso o atual cenário seja mantido, para que seja possível calcular uma taxa mínima de desmatamento para que o objetivo possa ser alcançado. Para a realização da previsão, será utilizado o IDRIS e Selva, né, com a interface, como eu já falei para vocês, o Land Change Modeling. Serão utilizados os anos de 1985 e 2002 para o desenvolvimento do modelo, para então realizar a previsão para o ano de 2017, que servirá de base para a validação do modelo e posterior previsão para 2045. Então, a gente vai, com base em 85 e 2002, a gente vai prever o ano de 2017, depois a gente vai validar essa previsão, e aí a gente, com base nessa previsão, a gente vai fazer uma previsão posterior para um ano mais distante, 2045. Ok? E aí, então, a gente tem 4 perguntinhas para responder. A primeira delas, aí a gente vai fazendo as perguntas uma de cada vez, tá bom? A primeira delas, após a produção do mapa de mudanças, né, de 1985, entre 1985 e 2002, qual categoria apresentou maior nível de mudança e qual o valor da área em hectares? Bem, então vamos começar aqui. Então, a gente viu, né, esses 2 mapas foi só para apresentar para vocês a diferença, né, entre 2005 e 2002. Vou vir aqui agora em Windows List, tá? Vocês podem acostumar com isso, né? E vou fechar todos os mapas. LCN, ou vocês vêm aqui nesse ícone, Land Change Modeler, ou aqui também GIS Análise, Surface Analysis, não. Change, aqui, não. Preciso de suporte. Enfim, tem outro caminho que depois eu falo para vocês, que eu não estou achando ele aqui agora, não. Mas depois eu acho e mando para vocês. Modeling, pronto. Não. Pronto, isso mesmo. Modeling, Environmental Simulations Models, Land Change Modeler. Está aqui, tá bom? Então, eu vou entrar aqui por esse caminho. Não encontrei a lista no PVA-NET, somente a base de dados. LCN. Vou postar lá, então? Tá, vai ser postada, viu, Cássia? O Arthur está aqui comigo e vai postar, tudo bem? Então, vamos lá, a gente vai abrir o LCM, a interface dele é essa, tá? E aí, gente, é o seguinte,
apesar das janelinhas, né? Daqui a gente tem ó, implications, planning, read project, change analysis, transition potentials e change prediction. Elas não estarem em ordem, existe uma ordem que a gente segue, porque a gente vai calibrando o modelo, tá? Então, a gente começa por change analysis, tá? E no change analysis, o que ele faz? Ele analisa as mudanças de cobertura do solo a partir de dados do passado. Então, o que a gente vai ver daqui a pouco, o que a gente tinha em 85 e o que a gente tem em 2002. E quais foram essas mudanças que aconteceram? A gente vai conseguir enxergar isso. Então, que tipo de uso aumentou em detrimento de um que diminuiu? Tudo bem? Então, como funciona isso? Aí depois vamos, né? Aí no Transition Potentials, a gente modela o potencial de transição do uso do solo, né? Ou seja, a gente vai calibrar, a gente vai treinar o modelo, o que a gente quer, né? A gente vai treinar o modelo para a gente conseguir fazer uma previsão futura. E aí, por fim, no Change Prediction, a gente prevê o curso da mudança em cenários futuros, né? A partir dos mapas de transição que a gente vai criar, tá? Essa ferramenta, gente, ela é muito bacana, ela dá um incremento muito legal para os trabalhos, tá joia? E aí tem outras funções também, né? O Implications. O que Implications faz, né? Qual a função dela? Ela avalia as implicações para a biodiversidade. Eu estava até pensando para o grupo que ontem a gente discutiu, a gente viu que vocês já mandaram, tá? Mas não tivemos tempo de olhar ainda. Para o grupo sobre aquela questão de mudança da paisagem, talvez a gente consiga, vocês consigam implementar alguma coisa dessa ferramenta Implication, tá? E aí, uma outra ferramenta, e que também pode ser utilizada lá dentro do Change Prediction, é o Planning. Por quê? O Planning, ele avalia o plano para manter a sustentabilidade ecológica, ou seja, ele pode criar, ou seja, dentro do Land Change, vocês podem criar tampões, por exemplo... por exemplo... Ah, você mandou, Reginaldo? Eu não vi, não, porque eu não estou olhando, mas bacana. Então, o que acontece? Oi, pode falar. Eu vou trabalhar na minha tese com mudanças climáticas, a questão da perda de solo, de acordo com as mudanças climáticas. Será que essa ferramenta aí não daria certo para prever o futuro? Sim. Na questão da perda de solo. Então, não. Perda de solo... Não. A Implications, e mesmo o Land Use, ele vai te dar as transições. De paisagem. Por exemplo, vegetal, essas coisas. Exatamente. Perda de solo, você tem que modelar num software, num SWOT, alguma coisa assim. A gente aqui, o Arthur, inclusive, foi Arthur, não. O Vitor é que tem trabalhado com SWOT para fazer, associando exatamente mudanças climáticas com essas mudanças hidrológicas, sabe? E uso e ocupação. Só que depois, Laiane, se você até quiser, né, porque como você é mestrado, o tempo urge, conversar com o Vitor, porque o SWOT ele é uma ferramenta muito bacana, só que ele demanda muito tempo, porque nele também tem todo um processo de calibração e validação que toma bastante tempo. Você tem que estar com um dado bem redondo, às vezes você não consegue explicar o que você está conseguindo, sabe, os resultados, enfim, tá? Depois, se for o caso, você conversa com ele. Eu vou usar o GeoApp no meu. Entendi. E, assim, só uma dica, né? Essa questão de qual software usar, a gente tem falado isso com vocês, né? Do cuidado de justificar e ver o seguinte: esse software que eu estou usando, ele realmente
atende para uma publicação, por exemplo? Será que não vão me questionar, os editores, os revisores, não vão questionar por que eu usei esse em detrimento de um outro, que tem mais ferramenta, que a estatística dele é mais robusta, tá? Só ter esse cuidado. Tá certo. Tá bem? Então, gente, e aí, além do plane, né, que cria esses tampões, ou seja, você tem uma área de aldeia, né, que a expansão não pode chegar nela, ou você tem uma área de preservação permanente, você consegue, em plane, inserir essas informações, tá bem? E aí tem também a READ, né, que é uma ferramenta que estima as emissões de gases de efeito estufa a partir de projeções de projetos RED, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje com o change, a gente vai até a predição de mudança, né? A gente vai fazer um cenário futuro e em cima desse cenário futuro, que vai ser calibrado e validado, a gente vai criar uma previsão para um futuro mais distante. Tudo bem? Então, gente, é o seguinte, para começar, vamos começar do início, vamos lá. O meu já está pronto aqui, eu só vou para mostrar para vocês. Olha só, aqui no Idris Explorer, todo mundo consegue enxergar meu mouse? A ponteira do mouse? Consegue, né? Então, olha só, aqui em Project, tá? Primeiro o seguinte, né? A Lúcia ensinou para eles a questão do diretório, de setar tudo direitinho. O Idris ensinou, né? Então, pronto. Então, seguindo lá, né, as orientações da Lúcia, para trabalhar com Land Change... O Reginaldo, tudo bem, Reginaldo, a gente ajuda, com certeza. A ideia é essa. Eu vou mandar a lista no grupo aqui, para vocês terem acesso mais rápido, tá? Ao enunciado, mas eu vou postar no Begranet também. E os dados, tá? A base de dados estava lá. Ah, estava? Ah, é verdade, a base de dados não tem a lista, isso mesmo. Então, gente, o que vocês vão fazer? Com o botão direito, tá? Vocês vão criar um New Project e vão definir aonde está. Eu vou aqui mostrar, eu não vou criar, eu vou cancelar, porque o meu já está, eu já criei, né? Mas só quero mostrar para vocês. Opa. Então, está aqui. Então, a partir do momento que eu criei, que eu cliquei, vem aqui, então criou o meu projeto Pará, e quando eu vier em Files, o que vai acontecer? Virão todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. Eu fiz uma bobeira, e que assim, sugiro fortemente para vocês que não façam o que eu fiz, porque, como a gente já falou numa aula anterior, a geração de arquivo é muito grande. Então, mantenham os seus arquivos originais e criem uma pasta resolução. Sempre façam isso, eu acho que ajuda muito, tá bom? Então, aqui estão os arquivos que a gente vai usar, já tem aqui arquivos que eu criei resolvendo o exercício, tá bom? Tem aqui, né, que eu já mostrei para vocês, a diferença do uso do solo de 85 para 2002, que mostra o avanço do desmatamento, certo? Então, para abrir o Land Change, vocês, né, vão criar um novo projeto. E esse novo projeto, ele também pode ser chamado de Pará, sem problemas nenhum, tá bom? Como eu já tenho, eu vou usar um projeto existente, tá? E vou abrir aqui o meu projeto Pará. Pronto. Quando eu abro o meu projeto Pará, ele já me traz as informações que eu já inseri anteriormente. Quando eu salvei o projeto, ele salva tudo. Então, como a gente vai fazer, né? Vai começar aí modelando os potenciais de transição. O que a gente vai usar? A gente vai usar uma imagem mais velha, certo? E uma imagem mais recente. Então, a gente chama aqui pela pick list, né? Vem e seleciona a imagem, tá? Então, a gente vai usar esse uso do solo 85 como a imagem mais antiga e o uso do solo 02 para a imagem mais nova, tá bem?
E aí, quando você, automaticamente, ele já cria, ele já puxa a informação de data da imagem, tá bom? E aí, a gente tem a opção de usar dois layers opcionais, tá? E Base Roads geralmente é utilizado porque sempre que a gente tem a expansão, ela está sempre voltada para a estrada, não é isso? A estrada é um indutor de expansão, correto? E também a gente pode usar um modelo de elevação. São informações opcionais. Nesse exercício, no exercício 1, a gente vai usar somente rodovias, tá? Mas naquele exercício do tutorial que eu falei para vocês, a gente pode usar, a gente lá usa o modelo de elevação, tá bom? E aí, a gente vai clicar em Continue. E olha só o que ele apresenta para a gente. Ele apresenta a análise de mudanças, certo? Aí vamos ver, né, o que a gente tem. Aqui a gente pode mudar a unidade, tá? A gente pode apresentar em célula, a gente pode apresentar em quilômetro quadrado, pode apresentar em acres, enfim, em porcentagem diária, em porcentagem de mudança, depende do seu objetivo, tá? E o que esse gráfico ele mostra para a gente? Esse é o famoso que a gente chama de gráfico de perdas e ganhos, tá? Então ele mostra de verde quem ganhou, ou seja, quem aumentou a sua área, e ele mostra quem perdeu a área, porque para uma área ter aumentado, alguma outra foi diminuída, certo? Então, eu estou aqui no gráfico de perdas e ganhos, né? Aí eu posso vir aqui para porcentagem, né, de mudança, também outro tipo de gráfico, né? Quem for, né, quer dizer, teve mudança em no forest, né? Quer dizer, no forest e forest e água. E quem contribuiu mais com a porcentagem de mudança, né? Que foi o no forest, ok? Então, ok. E aí, o que acontece, né? Como a gente vê, a gente está tendo basicamente uma transição, né? Ou seja, as florestas, né? Perdão, as não florestas, o desmatamento, ele está consumindo a paisagem natural, certo? Aí, isso nós estamos falando em nível de gráfico, tá? Agora, a gente vai apresentar essa mesma mudança, só que em nível de mapas, ok? Então, a gente vai, né, deixar selecionado Change Map Changes. Vamos deixar tudo default. Uma coisa, gente, aqui a gente tem que tomar cuidado no Land Change, que os nomes geralmente são opcionais. Se a gente não der nome, ele vai criar um nome, um TMP da vida lá. Então, é sempre bom a gente sempre criar um nome para o nosso mapa, tá bom? Então, eu vou criar aqui mapa mudanças, tá? E vou criar o mapa. Opa, pera aí que eu fiz besteira. Por quê? Espera só um pouquinho. O que eu fiz aqui? Só um minutinho. Map changes. Por que o meu mapa veio? Não, ele veio só com forest. Ai, por quê? Get perdas, tá certo. Map changes. Não, ele não criou, só criou uma categoria floresta para não floresta. Change. Ah, mas
Não, aqui ele cria as Não, classes. assim, é isso... Você não clicou aqui sem querer, não? Tipo, não. E fez a transição de forest, não forest? Não. Map change, eu quero todo mundo. 1000 hectares, certo? Vou criar de novo, mas não. Mesma coisa. Vamos ver aqui. LCM Properties. Então, 8502 rodovias, certo? Certo. 1000. Não ignora nenhum. Não, entra todo mundo. E, na verdade, não tem pequena, né? Aparentemente, ele está criando só como se fosse esse map de transition from, Sim, né? sim. Será que eu começo de novo? Eu acho que pode recomeçar, viu? Porque ele criou aqui a transition. Quer ver? O mapa tá certo e o 2 tá certo. Ok? Gente, só para... Porque isso pode acontecer, tá? O Idris, ele é um pouco mais chato. Aí, cadê? Eu vou atualizar aqui. Aí, vocês sabem, né? Criou o mapa. Cadê? O que você criou? Dá um refresh. Como que eu chamei ele? Foi map... Aqui. Map, mapa mode. Não. Ele só fez o change from. Deve ter procurado. Peraí. Forest, não forest, não é. O que você fez? Você está entendendo uma categoria. Forest, não forest. Tudo igual. E uso porque... Você já tinha feito, né? Já, mas podemos criar um novo também. Vamos criar um novo, então, para ver o que vai acontecer. Pronto, continue. Dou ok, vamos direto aqui agora. Mapa mude, só mudar o nome, né? Pronto. Bem, algumas coisas nem Freud explica, tá? Criei viram? Eu comecei um projeto novo e agora apareceu. Por quê? Porque a criação do mapa é exatamente do que mudou, de qual categoria foi para qual categoria. Então, a gente, no fundo, tem 6 categorias, certo? E com isso, a gente responde a primeira pergunta. Após a produção do mapa de mudanças, qual categoria apresentou maior nível de mudança e qual o valor da área em hectares? Como a gente faz isso? Simples. Na legenda, botão direito, calculate área e a gente vai pedir a área em hectares. Geralmente, o módulo results, né, ele vem em formato um TXT, né? Então, vocês podem copiar isso e converter para a tabela, tá? Enfim, isso, gente, vocês têm que pensar o seguinte, quanto mais informação, né, vocês forem extraindo e guardando, pensando, né, na elaboração do artigo de vocês, tá? Então, qual foi a classe que apresentou o maior nível de mudança? A gente tem aqui, né? De forest para no forest. A floresta, se a gente vier aqui, voltar aqui no grafiquinho, a gente vê isso, né? Que o no forest foi quem recebeu maior área, tá bom? Então, e aí a gente visualmente já tinha essa informação e agora aqui a gente calculou e realmente confere a informação, ok? Pronto. Então, com isso, a gente tem a resposta do primeiro exercício, tá?
Para prever a mudança, a gente precisa, a qualquer momento, criar os mapas do potencial de mudança para passar cada uma das transições. Esses mapas, eles são chamados mapas potenciais de transição. E agora a gente vai sair da janelinha. Não, antes disso, a gente vai fazer aqui para saber onde que está, para a gente conseguir visualizar também via mapa, tá? Onde que está acontecendo a mudança, tá? Então, o que a gente está que a gente está querendo mostrar, né? A transição de floresta para não floresta, para área desmatada, certo? E aí a gente vai usar aqui o polinômio, o polinômio de terceira ordem, que já está como default, ok? E vamos também, vamos criar um nome aqui, né? Um nome de saída, ok? Nós vamos chamar, tá como opcional, mas para a gente ir registrando e sabendo tudo que a gente criou, certo? Então, vou chamar de TrendMap 1, porque eu já criei um. E aí, então, a gente clica aqui no mapa de tendência. E ele vai gerar, e está aqui o nosso mapa de tendência. E o nosso mapa de tendência, ele mostra que a gente está tendo uma maior transição aqui na região sudeste. E olha só, gente, que interessante. Vou de novo aqui abrir, tá, gente? Apesar de a gente estar usando a interface do LCM, se vocês quiserem abrir um mapa, tranquilamente, tá? É só vir no mapa e clicar nele que ele vai abrir, tá? Então, olha só, como está aqui no desenho, né? O mapa de tendência, ele mostra exatamente isso. A maior área de mudança está acontecendo na região sudeste, ok? Então, vou fechar aqui de novo. Já vou fechar também o mapa de tendência, tá? Vou fechar esse aqui e ok. Agora, a gente vai aqui começar fazer essa transition, né? Vamos fazer aí as transições potenciais, tá? Aqui nessas transições potenciais, existem duas ferramentas que podem ser utilizadas. A regressão logística, as ferramentas estatísticas, na verdade. Na verdade, gente, essa parte do LCM, ela trabalha com muita estatística. É uma ferramenta bem robusta, tá? Então, para a gente prever a mudança, a gente vai modelar essas transições. E aí, as duas ferramentas, quais são elas? A regressão logística e a rede neural. Perceptron multicamadas, conhecida como MLP, né? Na regressão logística, cada uma das transições é modelada separadamente. A MLP permite que você modele várias ou todas as transições de uma só vez. Porém, tem uma questão que é o seguinte: para a gente conseguir modelar todas essas transições, a gente tem que ter o mesmo fator indutor de mudanças. No nosso caso, a gente tem, correto? Porque a gente está tendo toda a mudança, ela está em função do desmatamento, do que a gente detectou aqui, ok? Então, a gente vai aqui em Transition Submodels, na primeira abinha, tá bem? E aí a gente vê o seguinte: a gente tem aqui apresentadas todas as classes de mudança, tá? Então, olha só, de floresta para não floresta, de floresta para água, de desmatamento para floresta, de desmatamento para água, enfim. E aí, tá todo mundo aqui com IES, certo? Só que quando o IES, ele trabalharia ele modelaria para todas as mudanças. Só que, como vai demorar muito, a gente vai clicar aqui, tá? Então, olha só, a gente vem dando no
e vai deixar só floresta para não floresta, que é o que interessa para a gente, ok? E aí, o que acontece? Para isso, para que essa modelagem aconteça, é exatamente isso aqui que eu falei, ó. Todo mundo, né, tem que estar indo para uma mesma categoria, certo? Bem, aí a gente já definiu, né, que a gente o submodelo de transição que a gente vai trabalhar é de floresta para não floresta. E aí, agora a gente pode, para testar nesse modelo, a gente pode usar o teste de variáveis e seleção de variáveis que vão guiar essas mudanças, certo? Nesse exercício, a gente vai trabalhar a gente vai testar o desmatamento, diste desmatamento, nós vamos testar o diste urbano e o diste fogo. Você pode também inserir sem teste, mas é interessante fazer o teste porque no teste é avaliado o valor de V-Kramer que vai te dar a importância, o quão essa variável que você está usando, ela tem influência no seu modelo, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui fazer o teste. Então, a gente vai chamar aqui, por exemplo, diste desmatamento. E aí, gente, uma coisa interessante, esses mapas diste que estão criados aqui, porque aqui no exercício a gente está com tudo pronto e bonitinho. Vocês vão ter que criar muitos dados, principalmente a partir do uso do solo, tá? O uso do solo vai ser um mapa base para vocês, que dele vocês vão conseguir extrair várias informações. Então, nesse tutorial que eu falei para vocês, lá do Idrize, ele ensina a gerar esses mapas de distância de cada um dos usos, ok? Então, nós vamos testar o diste desmatamento, tá? Então, a gente chamou ele e vai pedir teste explanatório Powder. Então, aqui, ele fala que o V-Kramer foi de 0,1,4. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse V-Kramer ao nosso modelo. Já está dando que existe, porque eu já tinha adicionado. Aqui, o meu modelo já está aqui, ó. Vou abrir para vocês verem. E aí, a gente vai testar. Vamos lá, a gente muda, testa aqui agora o diste urbano. Ok. Testa ele. Ele deu um valor mais alto, né? Bem alto. Então, inserimos ele também no nosso modelo, tá? E vamos testar o diste fogo, que são aí as classes que levam ao desmatamento, correto? Então, diste fogo, testou. Ele deu mais baixo de todos, mas como ele é um fator indutor, a gente vai adicioná-lo ao modelo. Também já tem no modelo, então ok. Aqui, se vocês quisessem inserir, tá vendo? Eu aumentei o número aqui, aí apareceu o meu diste fogo. Se vocês quiserem inserir manualmente uma nova variável sem testá-la, é só vir aqui, aumentou, e aí é só você chamá-la aqui, sem testar, tá bom? E aí a gente... Vou diminuir aqui, e aí sumiu uma. Então, eu também inseri o diste rodovias, tá? E aí, todas essas variáveis, a gente vai trabalhar elas não são estáticas, elas estão mudando ao longo do tempo, correto? Então, todo mundo é dinâmico. E aí, quando a gente fala quando a gente aciona, né, que ela é dinâmica, o que acontece? A gente precisa, ela é dinâmica em relação a quê? Se a gente está falando de um uso urbano, ele está ligado ao uso do solo, correto? E aí, a gente vai colocar aqui o no forest, que é o desmatamento, tá bom? Para o fogo, a gente vai fazer a mesma, dinâmico, tá? Vamos aqui,
de novo, e a gente está buscando desmatamento. Ok. E as rodovias, também dinâmico, e a gente está buscando... A rodovia são as rodovias, né? Rodovias federais. Pronto. Ok. Então, a gente calibrou, a gente inseriu aí as informações para a gente rodar o nosso modelo. Então, agora, a gente já pode, tá? Com isso, tendo feito isso, a gente já pode rodar rodar o modelo de transição. Então, como eu falei, né, a gente vai trabalhar com a MLP, tá? A gente vai mudar aqui o layer, tudo a gente vai deixar default, só o layer node zoom a gente vai mudar para 7. E aí a gente vai rodar o modelo. E isso vai demorar um pouquinho. Essa é a parte mais demorada. O nosso não vai demorar. Opa, eita só. Falha catastrófica. Falha catastrófica. Apareceu. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Deixa eu ver, tá todo mundo com... Coloquei para rodar de novo. Tá, mas então é melhor refazer. Vamos lá. A falha catastrófica pode ser isso. Arthur matou a charada aqui. Mas engraçado que eu acrescentei. Vamos lá. Mas foi isso. Oxi, vamos lá. O pior é que eu vou ter que fechar o Idris e abrir de novo. Salvar. Vamos ver. Porque tem que parar a apresentação. Só um minutinho, tá, pessoal? Voltando. Então, vocês estão enxergando aí o Idris? Voltou a compartilhar a tela? Ótimo. Então, gente, deu um erro catastrófico, possivelmente porque, como eu criei um novo projeto, só que eu estava puxando as coisas anteriores, então ele deu um erro.
Então, né, voltei aqui, mantive tudo e vamos rodar. O modelo está rodando. Essa parte é a que mais vai demorar, é a que mais exige do computador, tá? O nosso vai ser rápido, aí, ó, ele vem apresentando o que está acontecendo, ele vai apresentando a acurácia, tá? Ela vai ou aumentando ou diminuindo de acordo com os testes que vão acontecendo, tá? Então, essa é a parte que pode mais demorar do exercício, tá? Do trabalho, né? Do processamento dessa parte do land change. Então, quem for trabalhar com isso, tem que ver essa questão diária, a questão da quantidade de transição que vai fazer, mas, assim, tem transição que demora 12 horas rodando. É normal acontecer isso. Tá rodando. E aí vocês estão vendo que tá vendo a acurácia, ela tá variando para caramba, mas ela já tendeu a subir, né? Vai aumentando as interações. E aí, gente, apesar dele dar essa opção de stop, não façam isso. Deixe rodar até o fim, ou sabe? Porque senão pode dar problema e perde tudo. Então, o que a gente está fazendo nessa etapa? A gente está criando amostras aleatórias de células, né, que estão experimentando a transição, né, que a gente pediu que modelasse. E no Help tem mais informações sobre essa questão da rede neural, tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, pode ficar à vontade. Quando terminar essa etapa, a gente terminou o primeiro estágio, né, do desenvolvimento de uma predição. Aí depois a gente Aí, essa predição é para quanto tempo? É para o mesmo período posterior? A gente está fazendo agora, é que a gente, depois aí, que a gente vai, a gente está calibrando para depois a gente validar. Então, a gente está usando os dados de 85 e 2002 e depois a gente vai fazer a primeira predição para 2017. A gente não inseriu isso ainda. É na próxima etapa que a gente insere. Está fazendo os parâmetros dos modelos, né, no caso. Exatamente, ela está calibrando. O que ela vai usar para prever o futuro. Entendi. Entendeu? Com base nessa informação, e assim, né, quanto mais a questão, principalmente a questão das rodovias, né, ela contribui muito para essa questão da mudança. Então, é um dado importante para vocês usarem na análise de vocês.
E aí, gente, a acurácia é o seguinte, ela tem que dar, ela é aceitável acima de 75%. Se der abaixo disso, vocês têm que mudar, alterar alguma coisa que vocês... Vamos lá, naquelas variáveis que a gente testou. Ah, essa aqui que deu muito baixa. Então, exclui ela, até que a gente consiga aumentar a taxa, né, de acurácia. Só mais uma pergunta. Oi, Reginaldo. Aí, no caso dessas duas imagens de 80 85 e 2002. Aí tem que ter o uso do solo certinho, né? Para uma e para outra. E você tem que ter o uso do... Né? Na verdade, elas são o uso do Uso e solo. ocupação. Para elas, você tem que ter a mesma categoria, as mesmas Sim. classes. Então, se Sim. em uma você trabalhou com floresta, pastagem, agricultura e água, na outra você também vai ter que trabalhar com as mesmas classes e com os mesmos nomes. Sim. Tá? Gente, só uma observação. Isso está o passo a passo ou para ele está só o exercício? Ah, então não. Pode deixar. Não tem observação nenhuma, não. Está rodando. Está quase aqui. Não demorou. Não vai demorar muito, não. E aí, gente, não sei se vocês percebem, é automático dele. O que ele faz? O que a rede neural faz? 50% das amostras ela usa para treinar e 50% ela usa para testar. Acabou, tá? Então, olha só, a gente conseguiu aí uma acurácia de 100%. A gente conseguiu uma acurácia de 100%, tá? E aí depois, ou seja, deu certo, né? Quer dizer, a gente conseguiu uma boa taxa de acurácia. Então, quando terminou de rodar o modelo, a gente cria a transição potencial. Que aí a gente vai ter aí o nosso mapa de transição potencial. E por que a gente tem? Porque a gente está simplesmente, a gente está modelando a floresta para o desmatamento, ok? Então, porque se você avaliasse várias categorias, como nesse exemplo do tutorial, ele avalia 4 classes. Então, você vai ter 8 possíveis mudanças, tá bom? Então, tendo isso, a gente agora vai fazer a predição de mudança. Então, a gente vem para o Change Prediction. Em Change Demand Modeling,
A gente vai aqui trabalhar com a cadeia de Markov, é o indicado, tá? Se alguém quiser trabalhar com a outra, tudo a gente tem que justificar. Então, nós vamos modelar para 2017. Tá bom? E aí, a gente vai deixar tudo como default, ok? E eu vou chamar de length predict, tá? Por conta do nome, 17. Que aí, e vamos rodar. Aí agora a gente está rodando o modelo, né, de predição futuro, tá bom? E vamos lá no Run Model. E aí ele está rodando o nosso modelo. Pronto. E aí está aqui o 2017. Aí, olha só, vamos lá de novo. Abrir o nosso mapa 85, ok? Abrir o mapa 02. E aí, a gente vê aqui, por exemplo, a gente vê, né, que só vai aumentando. Ou seja, o que esses modelos, o que geralmente o modelo faz? A área desmatada, ela tende a crescer ao redor de onde ela já existe. Ninguém vai chegar e começar a desmatar uma nova área. Vai para a área que já existe. Então, olha só, a gente tem aqui 85, 2002 e olha só como está 2017. Ok? Então, né, está seguindo aí uma tendência, né, continua aqui o Sudeste, né, como tendência, por quê? Está aumentando onde já existe. Pronto. Agora a gente vai para validação do nosso modelo. Então, a gente vem aqui em Validation, a gente vai trabalhar com Evaluate Current, porque é a predição corrente que a gente quer avaliar, certo? E aí, a gente vai validar, porque para validar, a gente tem uma imagem de uso do solo de 2017. A gente tem que calibrar e uma a gente vai usar para validar. Isso, gente, hoje para vocês está bem tranquilo, porque antes, eu acho que eu comentei isso no início, lá na primeira aula que a gente teve, hoje a gente já tem o método bioma. Que já estão classificados no MEGEN, conjuntos de dados de elas foram extraídas do microbiomas, tá bom? Tem aqui a imala aqui, então vou chamá-la. Oi. Gente, eu caí aqui, não tinha me dado conta. Reginaldo, então, no change... Eu estou aqui, é no Change Prediction, tá? Change Prediction, tá um pouquinho, que meu mouse tá muito... Foi. É no Change Prediction, olha só. Aí, primeira coisa que a gente fez foi a gente modelou a gente vai validar, tá bom? Vai usar lá uma imagem
que a gente já, esse dado está batendo. Ah, melhorou agora? Ótimo, Reginaldo. Qualquer dúvida pode perguntar mesmo. Pronto. Então, aqui, validação. E vou clicar em Validate. O áudio aqui tá muito ruim, eu não tô escutando quase nada. Você tá aguentando? Oi, pessoal, voltando, só um minutinho. Tá acabando, tá? Não, tô usando meu telefone. Eu tô no meu telefone, tá, gente? Talvez fique um pouco mais lento aí. Estão me ouvindo? Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Sim? Ótimo. Então, o que que acontece? Aí, a gente está mostrando, né, esse mapa. Nesse mapa, como eu estava falando, não sei se cortou antes disso, a gente tem aí o que a gente chamou, né, o que a gente previu corretamente são os hits. Aí é estranho, né, porque a gente só vai ter desse monte, aí a gente só vai ter um acerto, certo? Só que a gente tem, né, ou seja, onde a gente previu que a mudança, né, de 85 para 2000 ia ser de um para outro, realmente ela aconteceu. Os casos em que a gente prevê a mudança, mas a realidade não acontece, são os falsos alarmes. A gente teve aí 2 falsos alarmes. E as falhas, né, ou seja, os misses, né, são aqueles em que não foram previstas mudanças e, na realidade, elas aconteceram. E aí, no Validate, agora, né, a gente... os erros, o que são esses erros? Os erros, eles são, né, se vocês perceberem, eles estão muito próximos às áreas desmatadas e também a áreas próximas à estrada, né? Então, o histórico da área, ele também contribui nessa informação, certo? Então, a partir dessa validação, a gente teve aí
para a gente ter certeza, se a gente teve, Arthur, me corrija se eu estiver errado, para a gente saber da confiabilidade que a gente pode ter na nossa classificação, a gente calcula o índice kappa. Isso. Não é isso? Pronto. Então, como a gente calcula o índice kappa? A gente vai vir aqui nas ferramentas de busca do... Pronto. A gente vai vir aqui nas ferramentas de busca. Nós vamos procurar a ferramenta CrossTab, que vocês já conhecem, certo? E aí, a gente vai fazer uma hard classification, ou seja, a gente vai fazer uma classificação real, tá? Porque a soft a gente faz uma previsão, então a gente vai fazer uma classificação real, em que a gente vai chamar a imagem que a gente criou, a LandPred 17, tá bom? E vamos usar como segunda imagem a imagem de uso do solo. Porque o que a gente quer ver de 2017, que foi a que a gente usou para validar, ok? Nós vamos... Nós vamos manter default aqui em third use mask image, nós não vamos usar, tá? E aí nós vamos selecionar que a gente quer tanto o cross, né, da classificação e da tabulação, certo? A gente quer o print kappa, tá? Porque é aqui que ele vai ser calculado, e a gente vai dar um nome para essa nossa imagem. Eu vou chamar de cross valida. E aí, a gente vai calcular o kappa. E aí, a gente tem aqui, né, o mapa, né, da validação, e a gente tem aqui, de novo, o módulo results, com os resultados do que foi, do que a gente calculou. Só um minutinho. Esse mouse não está muito meu amigo. Arthur. O mouse voltou. E aí, gente, o nosso índice kappa deu 0,88. E aí, o índice kappa, se ele for maior que 80%, o modelo é válido para a realização de previsões posteriores. Ou seja, apesar da gente ter tido só um acerto, né, apesar da gente ter tido aquele monte de erro, o índice kappa nos dá confiança do nosso modelo, certo? Então, a gente vai voltar aqui para Change Demand Model, certo? E vamos... Aí, começa tudo de novo? Para fazer para 45? Não. Aí 45 é só criar aqui, né? Prediction. Aí agora, para a gente predizer para 2045, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar aqui, tá? Para 2045. Vamos lembrar de trocar o nome também para 2045. E aí a gente vai rodar o modelo. E aí ele vai fazer a predição para 2045. E nesse caso, a gente não vai validar, por quê? Porque a gente já validou a anterior que a gente tinha, ok? Eu vou... Pronto. E aqui está o nosso mapa 2045. Aí agora, a gente vai fechar... Todas eu vou abrir e fechar, não, perdão. Eu vou abrir aqui todos os nossos usos, tá?
E a gente vai ver 2002, 2017. Opa, não é o 2017, eu vou usar o nosso, né? O que a gente criou, é claro, né? Que é esse aqui. Isso. Então, aqui a gente tem os nossos usos. Certo? E aí a gente vê que, com o passar do tempo, dados os vetores que a gente usou, o desmatamento e as condições, se não tiver nenhuma intervenção, as condições só tendem, o desmatamento só tende a aumentar, certo? E aí, então... O que é isso? Verificação. Vai ter só um minutinho. Bem, aí agora, só um minutinho, pessoal. Esse... Bem, pessoal, então, de LCM, o que a gente queria mostrar para vocês hoje era isso. Todo mundo entendeu. Tem lá os 2 exercícios. Tem também esse exercício que eu sugiro fortemente para vocês fazerem, que é o do tutorial. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser ajuda, pode chamar que a gente ajuda, tá? O do tutorial, eu vou mandar para vocês o caminho onde ele fica, tá? Ele é bem legal de ser feito. Eu vou mandar, hoje eu prometo que nem vou sair daqui, eu já vou mandar para vocês o caminho da hora que terminar a aula, antes de voltar para outra sala, que senão eu acabo esquecendo, como aconteceu anteontem. Tá bom? Tá tudo bem? A gente recebeu já alguns trabalhos. E a gente acredita que até sexta-feira a gente retorna para vocês. Beleza. Ô, Juliana, eu estou só esperando o meu orientador me dar uma resposta sobre a proposta e ainda hoje eu envio para vocês. Ok. Tá? Tá ótimo. Então, tá bom. Então, obrigado. Gente, obrigada aí. Juliana, essa é a última aula, assim, de 1 hora? Não. Aí agora, gente, olha só. Essas aulas daqui para frente, elas são aulas que começam realmente, que as ferramentas vão ficando mais elaboradas e mais atrativas. Então, a próxima aula, vocês vão aprender a modelar mudanças climáticas no Earth Trend. E aí, depois, vocês vão ver uma estatística, né, que é a análise de componentes principais. Porque dentro do Earth Trend o Earth Trend, na verdade, tem diversas interfaces dentro do modelo. Aí vocês vão ver o Seasonal Trend Analysis, que ele faz análises sazonais e interanuais. E, em seguida, vocês vão ver o PCA, que é o Principal Component Analysis, que faz essa análise estatística da divisão das variáveis em componentes para poder ter melhor explicabilidade do que tipo, das variáveis que atuam, né, mais insistente em questão da mudança climática em certa região. E assim, a gente, de uma forma, só um comentário rápido, né, que a gente está olhando, né, tem acompanhado, vocês pediram ajuda para a gente essa semana dos trabalhos, né,